Alô! Hoje, dia 20 de maio de 2016, mais uma vez, o inusitado programa de TV, aqui na UTI TV, Pulando a Cerca. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiance, médico. E vamos trazer outra vez, por apoio da equipe e dos espectadores, um tema também inusitado na televisão. Vamos pular cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, corrupção, tem saúde, educação e justiça. Já que nós estamos falando educação, saúde e justiça, vamos falar num tema que os nossos convidados, especialmente, vieram aqui rever esse tema, que é um tema que não se coloca, nunca vi colocado tão claramente na televisão. O Pulando a Cerca faz história. A gente faz história guardando esse período, que agora é difícil, mas vai ficar para a história. Vamos convidar o simpaticíssimo, o cultíssimo, o professoriço, também gostosíssimo, tesudíssimo, professor Simão Pedro. Em Pular a Cerca, Simão, mais uma vez. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa repete. E vamos convidar o nosso ilustre advogado, amigo, simpaticíssimo, né? Cultíssimo. Temos disso também o doutor Modesto da Silveira. Pular também a cerca. Ou pula a cerca, isso. Muito bem, então, bom Está dia. pulando a cerca. Pega o microfone, isso. Olha só, o tema que nós vamos continuar havendo, o tema é uma coisa, eu acho que é o produto que mais vende no mundo. É um uso universal e também, muitas vezes, perigoso. Os medicamentos. Então, está com a palavra o professor Simão Pedro, que, por exigência da equipe, solicitou a sua volta aqui. Então, Simão, vamos começar com os medicamentos. Em que área? Isso pode Não, então, neurológico, né? Neurológico. Área neurológica. Então, vamos lá. Várias patologias neurológicas, né, estão envolvidas, né, no nosso dia a dia, né? Um crescente cada vez maior, né, de patologias que estão sendo criadas ou estudadas, né, que levam ao uso, à utilização e ao consumo de muitos medicamentos, né? E esses medicamentos nem sempre trazem apenas efeitos benéficos, pois quase todos, ou se não todos, têm efeitos adversos, efeitos indesejáveis, né? E o consumo exagerado, obviamente, não é favorável, né? Então, vamos exemplificar. Por exemplo, né, medicamentos para depressão, né, são indicados em grande parte da população. Muitos deles são doados pelo Ministério da Saúde, né? Medicamentos para ansiedade também são muito utilizados, né? Hoje, farmacologicamente, se objetiva uma normativa
no funcionamento de cada ser humano. E as pessoas que não se enquadram nessas normas, né, são indicadas ao uso de medicamentos para se normatizarem, talvez, né? E isso funciona de verdade? Na verdade, os medicamentos, quando são utilizados de forma adequada, são importantíssimos, né? Mas, quando são utilizados de forma excessiva, né, passam a trazer mais efeitos indesejados do que efeitos desejados, né? Então, na nossa cultura, parece que a população, quando vai ao médico, se o médico não der uma prescrição de remédio, acho que o médico é ruim. Sim, isso faz parte da nossa cultura, né? E tem uma intoxicação generalizada com a população querendo o remédio, o medicamento. E você falou em ansiedade e depressão. O que seria essa ansiedade e depressão? O remédio, que é uma coisa, um medicamento complementar, realmente, mas não dá inteligência, não dá maturidade. E tem uma fantasia que o remédio vai cumprir com tudo isso, vai resolver isso. E parece que a população fica tomando remédio a vida toda, porque isso dá um enorme lucro também. E qual seria o efeito indesejado desse medicamento antidepressivo que tem à vontade aqui no mercado e também dado pelo Ministério da Saúde, o Centro de Saúde, para a população? Parece que o problema eterno da crise da vida se resolve sempre com remédio. E o papel do médico é dar remédio. E a população quer o remédio. Isso é uma coisa sem fim aqui no Brasil, no mundo todo. E qual seria o efeito indesejado, efeito colateral desses medicamentos antidepressivos? Primeiramente, a gente tem que saber o que são as causas das patologias afetivas, psiquiátricas, né, que são alterações em moléculas transmissoras, né, que são produzidas pelo nosso cérebro, e essas alterações na transmissão normalmente geram patologias. Os medicamentos procuram controlar esses erros nessa transmissão neurológica, né? Diminuindo essa transmissão ou aumentando essa transmissão. Mas o nosso organismo, ele funciona de forma contrária a isso, né? Nosso organismo, se nós utilizamos demasiadamente uma substância, essa substância vai passar a fazer menos efeito normalmente. Há uma dessensibilização, há uma inversão de moléculas, uma inversão de valores pelo uso dessas drogas. Além disso, as drogas não são específicas. Elas afetam áreas indevidas. Como, por exemplo, quem toma medicamento para parkinsonismo, né, normalmente tem uma resposta esquizofrênica, né, devido ao medicamento. Quem toma medicamento para esquizofrenia, né, tem como efeito colateral distúrbios de movimento, parkinsonismo, né? Professor, deixa eu aproveitar então o embalo para lhe perguntar o seguinte: os velhos medicamentos caseiros que vinham da natureza, às vezes chás muito simples, tranquilizantes, resolviam o problema sem causar nenhum dano, e ainda tem o problema também do preço dos medicamentos, que depois eu provoco. Mas quanto não causar dano, não é real, já que a grande parte dos medicamentos provém
as plantas, né? Tem como princípio ativo as plantas, daí é laboratório, a nossa importância. Laboratório, né? de química também, a né? nossa, não, mas as moléculas são apenas modificadas, sintetizadas, mas os princípios são, em grande parte, naturais. Naturais de minérios também, não só de plantas. Naturais de plantas, né? Principalmente de plantas. Né? Então, o uso da planta tem efeitos colaterais, assim como o uso do medicamento sinteticamente produzido. O chá de folha de laranja faz algum mal? Mas assim, a concentração muito pequena, não. Mas se você utilizar demasiadamente, na verdade eu não sei nem o benefício que traz, né? Quanto mais o malefício. Mas certamente que a grande diferença do veneno para o medicamento quase sempre é a dosagem. Né? Posso usar, dar uma receita para um médico da sua altura? Chuchu, por exemplo, tá? Não dorme bem. Pega um chá de erva cidreira. Sem dúvida. Toma na hora de dormir, no gasto. Preço, 0 centavos. Efeito tranquilizante nítido, efeito negativo nenhum. Valeria a pena? Olha, a China, né, é um país que tem bilhões de habitantes, né, e a grande parte da medicina, ou talvez mais, é totalmente de produtos caseiros, produtos naturais. Né? As farmácias na China, as farmácias populares, né, tem aqueles frascos de produtos naturais. Né? E consegue manter viva uma população de bilhões. Né? Pelo visto, o senhor respeita a medicina caseira. Lógico. Tradicional. Modesto, é claro que essa medicina empírica caseira teve grande efeito até 1950. Até 1950, talvez a população morava no interior e agora mora 90% no litoral. Não tem lugar onde plantar, não tem plantação para isso. Então, usa o remédio que tem um efeito rápido. Então, você está falando num tempo que a tua mãe dava porque morava numa região onde tinha plantação, planta, aqui não tem. Então, a cidade modificou todo esse panorama. E a indústria, lá nos Estados Unidos, no final do século XIX por XX, o governo acabou proibindo a homeopatia, a medicina caseira, introduziu os medicamentos, os equipamentos para vender. E transformou tudo isso num grande negócio. Hoje o mundo usa remédio. A cultura é universal, remédio, aqui na Rússia, etc. A China e a Índia conservaram essa cultura. Mas lá na China, o medicamento não é uma coisa empírica, é uma coisa com estudo. Tem razão de ser. É totalmente organizada para esse fim. É uma farmácia com prescrição médica. Não é a titia, a mamãe, o vovô que dá o remédio. É outra medicina. E na China, curiosamente, o médico recebe do paciente quando está saudável. Quando ele está doente, não recebe, o médico não recebe. Então, inverte o modelo. Aqui, a medicina é para tratar da doença. Lá é saúde. A doença dá um grande lucro. E a saúde não dá. Dá modificação, dá o pensamento. E quanto mais a população fica doente, menos pensa. O homem que
fica doente, só pode pensar em si, acaba se alienando do mundo que vive. Olha só o grande lucro da doença, a patologia e a alienação. É claro que o medicamento tem razões importantes, deve ser usado quando necessário, de uma forma adequada. Senão, vou tomar remédio, Daniel, e vou crescendo cada vez mais olha, a quantidade de remédio. Você fez uma provocação interessante, aí eu creio que todo mundo está curioso para saber. Por que essa lucratividade tão grande dos laboratórios, que chega a ser um dos negócios que dão mais lucro até do que a droga ilegal? Tal é a lucratividade e a conduta dela realmente mostra isso. Quando ela se propõe a financiar coisas que estimulam ainda mais o consumo e um lucro de droga ilegal, quase. O que você sabe da lucratividade? Que nós temos na nossa vida, os medicamentos dão a ilusão de que você vai sobreviver. Lutando pela vida. Então, se dá tudo pela vida. Então, há uma certa enganação ética nessa história. O mercado é assim, né? O mercado é assim, né? O mercado é muito injusto. Né? Aliás, você falando disso, eu me lembrei do deus grego. Sabe qual é o deus grego do mercado? Mercado. É Mercúrio, que é o mesmo deus dos ladrões. Sim. O mesmo deus era para o comerciante e para o ladrão. Ele ia para o templo de Mercúrio, que era o deus dos dois, do bandido e do homem de bem. Vamos voltar aos medicamentos. Nós já colocamos, o Simão colocou, os medicamentos antidepressivos, de psiquiatria. Vamos falar da quimioterapia, que é o tratamento na neoplasia ou câncer. O quimioterápico tem efeito na célula cancerosa, sim, tem, mas em todas as células também. Se você não tomar cuidado, ele acaba com câncer e com a pessoa também. Então, olha só, o efeito não é uma coisa 100%, é genérico. E cada pessoa tem uma relação diferente. Em epilepsia, cardiologia, o remédio cardiológico é importante, mas se não for adequado, dá impotência, perda de memória, e assim vai. Então, cada medicamento tem um efeito desejado, mas também tem o efeito colateral. Olha só, a gente compra o remédio na farmácia que o médico prescreve. Eu duvido que, acho que 98% não consegue ler a bula. É tão complicado ler uma bula que é uma enganação. A pessoa toma, primeiro a população não lê a bula. E se for ler, não vai entender quase nada, ou não vai entender nada. Tal a complicação. É uma linguagem tão rebuscada. Hermética, né? Para o leigo. Hermética para o leigo, né? É hermética também para o médico. Também? Se o médico não for dessa especialidade que o remédio... Ele também tem dificuldade? Claro que sim. Você que é médico, ele é da ciência médica, claro que confirma sim. Isso que ele falou? Lógico, Claro que cada sim. um com a sua especialidade, né? O cara que cardiologia, na área dele, ele consegue entender. Aí, tem um remédio de psiquiatria, ele não vai entender quase nada. Principalmente os lançamentos que saem a cada dia, né? Muitos medicamentos são lançados a cada dia, e isso faz com que a pessoa tenha que estar estudando todo o tempo, né? Antiética dominando os governos de cada país e a ciência de todo mundo. O laboratório... Pois é, o laboratório impõe. Não, o laboratório dá a bula correta. Sem dúvida. Onde está o erro? Modesto, eu não sou advogado,
Quem consegue ler? Seria eu. Eu não consigo. Quando eu vou fazer imposto de renda, eu não sou economista. Eu tenho maior dificuldade, por exemplo, em elaborar. Pela ética legal, nada tem que ser obscuro. Por isso, até aquela letrinha médica manuscrita com difícil de ler, foi proibido. O médico hoje tem que ou datilografar ou escreve em letra de imprensa, porque cada cidadão ligado àquilo tem que entender o que está escrito. Se o laboratório tem uma linguagem especial que nem o médico entende direito, vamos pensar uma saída. Modesto, você é advogado. A minha obscuridade da lei não me impede de conhecer a lei. Não, de jeito Então, contrário. alguém compra o remédio, ele não entende, vai procurar alguém que entenda. Então, isso é ético. E o laboratório coloca tudo o que o remédio faz. Você está me inspirando uma coisa que queria... O desconhecimento da lei não impede que a lei exista. Então, olha só. E o cidadão quer o medicamento. Claro. Ele quer o medicamento. Não sabe nada dele, mas quer. Ele quer o então, eu vou medicamento. propor a vocês uma coisa, a todos nós três. Você que é médico, ele também é da ciência médica, de várias áreas. Eu sou ligado à lei, sou advogado. Se vocês quiserem, vamos unificar as nossas organizações e dar uma discutida na OAB, no IAB, onde for convidado, e nas organizações médicas para ver qual seria uma saída para maior ética. Modesto, diga, meu marca no OAB que eu vou com o maior prazer lá. Olha, eu vou dizer o seguinte, Modesto, vou perguntar a você. Quando você faz qualquer tratamento com o médico, ele está lá prescrevendo, você pergunta, por que o doutor, você está me indicando isso? Qual é a função? Isso é uma questão de cidadania, que você não faz, a população não faz. Que cada cidadão não faz? É isso que você claro, o médico prescreve, deu e acabou. Você não pegou o porquê, o efeito disso ou daquilo. Como é que funciona, doutor, como é que funciona isso com a educação? Você não faz. Então, olha só, isso é questão de cidadania. O médico é uma pessoa como outra qualquer, não é Deus. Ele tem que responder. Se não souber responder, doutor, eu não vou tomar, não. Você não conseguiu me responder claramente. Qual é o efeito desse remédio? Então, a questão... Eu vou na OAB com você, com o Simão, falar de cidadania. A questão não é exatamente do médico, é da pessoa que usa o medicamento. Daniel, você está inspirando uma coisa bem mais alta. Não sei se Simão concorda. Vê bem. O médico é o Deus da saúde, o advogado é o Deus da lei, o engenheiro é o Deus da construção. E as coisas estão caindo aí, na verdade, em todas as áreas, né? Nós vemos hoje a situação jurídica de cada cidadão, a situação física da saúde de cada outro, a situação das coisas construídas e que caem. Alguma coisa está faltando. Eu proporia o seguinte: você primeiro conversa na entidade médica, eu converso na entidade jurídica e nos unificamos depois através da sua... A entidade médica não vai me ouvir. Não? Se ela não ouvir, quem sabe... Ela não vai me ouvir. Você reuniria 2 ou 3 médicos. A entidade médica não vai me ouvir porque ela é ligada aos interesses? Claro que sim. Nem todas, não é? Acho que nem todas são. Não sei. Eu posso até, teoricamente, falar. Vai ter na plateia 5 pessoas. Só, né? Então, porque essa é a nossa cultura. Isso é parte do cidadão e parte do cidadão que é médico. E tem um encontro entre os dois. Um é Deus e o outro é plateia. Ele respeita a figura do médico, como respeita a figura do advogado, engenheiro, acabou. Tem o respeito.
E o profissional que tem que atender 30, 40 pacientes num só dia? É uma correria, né? Há possibilidade de alguém atender 30 pacientes num dia só? Impossível, né? Se o dia só tem 24 horas. Atender bem, não. Não, vai atender 15 ouvidos numa manhã. E está ocorrendo isso? Claro que sim, há 500 anos. É por isso que eles nem te perguntam o nome, só leem Claro um que papelzinho não, e dão, exato. decretam. É tempo. Decreto. 3 minutos por pessoa. Que boa essa palestra em que a gente Ué, pode repensar Como e é que tentar alguém ajudar pode a consertar. fazer, né, algum diagnóstico em 2, 3 minutos numa pessoa que nunca viu, que não sabe o Ou então, antecedente? o Simão, eu vou colocar mais ainda. Quando uma pessoa tem alguma patologia ou doença, vai ao hospital ou centro de saúde. Na frente do centro de saúde, o hospital tem um guarda. Normalmente, as pessoas falam, seu guarda, eu estou com dor na barriga. Ele diz, vai ao tal médico. Ele que indica. Ele que indica. E a pessoa vai. Ou chega na recepção, estou com dor na cabeça. Alguém lá vai dizer, o neuro, o psiquiatria, o clínico. É assim. Isso encaminha assim. E vai acabar tomando remédio. Essa nossa conversa parece que está provocando a possibilidade de a gente dar partida numa discussão bem ampla e todo mundo ouvindo isso aqui pressionar as suas áreas para nós aprofundarmos esse debate, então, né? Da saúde, então, educação, direito. Eu diria que o Brasil, não é só o Brasil, todo o mundo, é um grande hospital que dá remédio, 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 remédio. É um grande hospital. E a indústria farmacêutica coloca isso claramente. Ela consegue doar o remédio que a população quer. É um encontro, uma articulação psicológica. Ainda bem que existe a indústria farmacêutica a me salvar a vida. Ainda bem que existe o médico para salvar a minha vida. Tem uma conjugação, não é? Então, isso funciona. Hoje o Brasil reclama, com toda a razão, que a saúde está ruim. E reclama de que forma? A questão não é a saúde. A minha doença não está sendo tratada. Quando eu atendo no centro de saúde, eu tenho umas pessoas, só atendo 6. Isso em que período? De que tempo? Não, hoje Na eu parte sou da médico. manhã, é isso? Não, eu sou médico, centro de saúde. Eu atendo 6, 15 eu não atendo, 6, marcado. Eu chamo todo mundo para a sala, antes do atendimento individual, pergunto, isso aqui é um centro de saúde? O pessoal diz, eu digo, não é, aqui é um centro de tratamento à doença. Eu pergunto, e o que é saúde? O bem-estar. Aí eu falo assim, o bem-estar, o traficante também tem. Aí eu pergunto, mas é isso? É uma questão individual, saúde? É egoísta para você? Não. Eu pergunto, educação é saúde? É. Justiça é saúde? Bom tratamento à doença é saúde? Então, saúde é tudo, mas o que se vende é a doença. Olha só, olha a inversão. Mas, com todo o respeito, é difícil até eu conversar esse tema com um colega. Ele estudou, ele é uma pessoa correta, ele quer o bem do paciente, mas ele tem que prescrever remédio. E se não der remédio, o paciente não é ruim, é um método ruim, está perdendo tempo.
Hoje a única coisa que está dando lucro no nosso país é a indústria farmacêutica e os bancos, né? Exatamente. A indústria farmacêutica e os bancos São os que mais dão lucro. estão dando lucro atualmente. Né? Então, Toda você essa vê crise. que o São Lucas protetor da Lógico. medicina virou São Lucros. Que quanto tão mais, grandes quanto os mais banqueiros. desesperos, mais antidepressivos e ansiolíticos têm que ser utilizados. Né? Então, Aliás, você tocou num outro ponto tão importante que ele já discutiu aqui, que é o problema dos bancos no mundo, né? Olha, não sei, temos que achar um caminho para melhorar isso. Você lembrou bem, e se quiser, vamos dar desdobramento a essa conversa, colocando médicos, advogados em debate sobre isto nessa área. E todas as áreas precisam de aperfeiçoamento e melhora, né? Ô Zé, hoje é difícil você encontrar uma pessoa na rua que não tem um remédio antidepressivo ou para insônia. Não consigo dormir. O benzodiazepina, etc. Então, isso vende. E a maioria das pessoas usa remédio aqui no bolso. Se não esquecer o remédio, passa mal. Então, o remédio se tornou um medicamento universal. Agora, remédio para fazer guerra, para fazer a cabeça, para dormir, para acordar, para qualquer para tudo. Hoje existe remédio para tudo. E são vários nomes diferentes. Tudo tem remédio. E a juventude está completamente inserida nesse contexto, né, utilizando medicamento para estudar, para ficar mais inteligente, para ir para a balada. Né? Então, é um uso completamente indiscriminado. Né? Eu tenho comigo o que eu chamaria de remédio, entre aspas. Aquilo que você me receitou como complemento alimentar e defensivo de doença. E realmente eu sinto que são muito bons. Isso não é remédio, aquilo é digamos, um complemento alimentar e defensivo. Medicamento. Tudo é razoável quando o uso é adequado. Claro, o remédio é importante quando é razoável o uso adequado. Isso é necessário. Ainda bem que a indústria conseguir evoluir para diminuir, em tese, as patologias. Mas o uso inadequado, excessivo, quebra o equilíbrio na natureza humana. E esse uso excessivo que o professor Simão falou, de remédio tipo Ritalina, em tese, daqui a algum tempo, vai emburrecer a natureza humana, a humanidade. Vai emburrecer? Emburrecer. Como? Por quê? Com remédio excessivo. Sim. Ele altera até geneticamente, né? Mas o complemento alimentar não é remédio, né? Se você me der um cálcio... Se for excessivo também é. O corpo não elimina o excesso? Até água demais é excessivo. Sim, mas o corpo... bom, é verdade. Tudo que é excesso... Dá até diarreia. Né? Tudo que é excesso é verdade. Então, eu falei emburrecer pelo uso excessivo e inadequado. O homem está perdendo a sua criatividade em função de qualquer indústria. A indústria comanda o nosso viver. E além disso, pela publicidade até, né? E está perdendo também a grande quantidade de genética, né, devido à padronização, né, em que as pessoas do mundo inteiro se estão juntos, procriam, e isso vai gerando uma padronização genética que é muito ruim. Aí aumento de patologias, principalmente patologias hereditárias,
né? Isso tudo, e o uso dos medicamentos faz com que certas patologias hereditárias sejam mascaradas, mas não quer dizer que elas estão aumentando, já que há procriação, são patologias hereditárias mascaradas, onde a tendência é cada vez aumentar mais, a tendência é cada vez nosso genoma se tornar mais específico. Quem cria animais, por exemplo, quem cria cavalo, por exemplo, sabe que de vez em quando ele tem que pegar um cavalo lá do outro lugar do mundo, trazer para enriquecer o genoma da genética da sua raça. Aí isso já não existe mais, porque não tem mais pegar cavalo de onde, se todo mundo vai para todo lugar, a todo tempo. Então, a mistura de raças é bom, é uma coisa boa, né? É ou não? Não é uma mistura de raça, é uma padronização de raças. A gente vê em estados como, por exemplo, Minas Gerais, ali, a grande quantidade de diabéticos, todos do mesmo. Por quê? É a área. Né? Eu trabalho numa cidade que tem uma patologia que talvez seja uma das maiores nichos mundiais, né, de Huntington, e ela por que tem tanto naquela cidade? Porque eles só vivem entre eles ali. Então o cruzamento interfamiliar faz com que a doença genética prolifere. Qual é o município é segredo? Não, tem vários trabalhos publicados já internacionais. É uma cidade da região da Zona da Mata, né? Mas tem outras, já está tomando outras cidades. Se iniciou na cidade de Ervalha, né? Ervalha, pequena, né? Onde fica? Tem 11.200 habitantes. Né? Então, a rapaziada daqui passear lá e casar por lá. Inclusive, já tem gente lá que já tem filhos aqui, né? Aqui no Rio, que eu conheço, que eles trabalham. Com bom resultado. E que certamente são filhos huntingtianos, né? Então, quer dizer, a doença já está saindo de lá, já está aqui em Niterói. Né? Por isso, né? O cruzamento é bom, né? Então, os medicamentos... Não é bem assim, né? Então, vamos bem assado, É o contrário. É o contrário. Que agora, para melhorar a nossa raça, só se fizer um ET. Para apurar, porque nós já estamos muito misturados. Olha só, eu acho que o grande fator o laboratório consegue vender medicamento é o trabalho. O trabalho alienado causa grave patologia a pessoas. Salário baixo, excesso de trabalho. Falta de proteção. Falta de proteção ao trabalho. Seríssimo, né? Então, mata muita gente. Má alimentação. Aí você vai. Então, o trabalho se tornou uma coisa difícil. Qualquer crise, o desemprego é grande, o índice de patologia, suicídio é grande. Olha só. Ele falou bem, a indústria, o bem que mais cresce no Brasil é banco, indústria farmacêutica. Por quê? O banco empresta dinheiro... A juros extorsivos. Porque a população não tem. A indústria farmacêutica vende remédio pela ansiedade, pela doença. A cada empréstimo novo que você pega, um novo medicamento. Claro, cai na dívida, parecendo a dívida pública, né? Que é um saque pelo mundo afora. Então, tem o empréstimo, o medicamento. E essa patologia implica na família toda, não é só a pessoa. Ele circula na família toda. Todo mundo fica doente. Agora, Daniel, uma coisa que dá um certo ânimo é o seguinte: apesar de tudo isso, por outras causas que nós não abordamos, em geral a população mundial tem aumentado a sua longevidade e, portanto, um pouco da sua saúde também. Né? Porque aqui científico
relacionado a isso. O conhecimento das doenças, né, do mecanismo de ação dessas doenças é que tem melhorado o quadro clínico mundial, né? Além disso, o uso dos medicamentos, né? O uso dos medicamentos que tem dado longevidade a quase todos nós, né? Então, o medicamento é ruim de forma nenhuma. Né? Mas o país rico é que se beneficia. Enquanto lá pela Europa, os países exploradores, paraísos fiscais e impérios, a longevidade está em 80 indo para 90, o Brasil está em 70 para 80 e os países miseráveis estão em 40 para 60. Sim, a Europa sequestra o resto do mundo. Sequestra os bens, é isso? Claro que sim. A árvore grande sequestra o sol, a água da árvore pequena. São todas internacionais, né? As firmas farmacêuticas são todas internacionais. Né? Pois é, isso. Tudo lá, os Estados Unidos e a Europa, com todo o mundo. Ele recebe, a gente dá. Vamos acabar na política e na economia, hein? Sim, querido, igualzinho. Que coisa incrível, né? Saída. Ele recebe, a gente dá. O que a gente dá? O nosso tesouro e ficamos com a nossa doença. Claro que dá, é legal, é bom. O açaí não é japonês? Como é? A patente do açaí é patente registrada no Japão. Que maluquice, né, rapaz? Parece mentira uma coisa dessa. E quem é que explora muito a floresta amazônica? Quem é? Nós? Olhando aquilo. Grandes empresários. Pois é, empresário multinacional. A indústria farmacêutica multinacional usa o medicamento na Amazônia, as plantas, esses certos, retiram. E é o grande celeiro de todas as farmacêuticas, exatamente. Sim. Claro que sim. São 200 mil espécies Será de que flora por tudo que nós isso temos aqui? É que a gente, quando vai ver o resultado final, tem uma meia dúzia de estrangeiros, de grandes países multinacionais, de empresas multinacionais, que ganham bilhões todo ano, enquanto os países pobres, às vezes um homem ganha mais do que um país inteiro, todo o seu trabalho e sua produção. Aí para eles ganharem, ter esses lucros todos, né? Através do consumo de medicamentos. O nosso tempo está terminando, é uma pena, 45 minutos, passa rapidinho aqui no Pulando a Cerca. Você falou que nós damos o quê? A nossa doença para lucro. Então, a questão, eu acho que começa na cidadania, começa na nossa cultura, na nossa educação. Nós não fomos educados para questionar o colonizador. O papel do colonizador é colonizar. O nosso papel não se deixar colonizar. Mas a nossa cultura absorve o colonizador, absorve a doença que ele nos traz. E os laboratórios no mundo todo são multinacionais que comandam o planeta. E tem interesse. Só pensando no lucro. E a população, inconscientemente, quer isso. Entende isso. Se não houver remédio, eu estou doente e a doença me mata. Eu quero viver. E o laboratório é símbolo de vida. Vamos terminar o símbolo de vida teoricamente, por favor. Então, vamos terminar. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, sem doença. Isso, e sempre. Com saúde.